Boa noite a todos. Boa noite a quem está aí também na internet. Vamos para o nosso estudo de hoje do livro Calma, do Espírito Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier. Tá? Um livrinho, como eu sempre falo, né, eu gosto de frisar isso porque tem obras tão antigas, né, e que são muito atuais, né, o que eles escreviam, isso aqui foi da década de 40 do século, né, do século passado, e nossa, muito, muito atual, tá? A lição de hoje chama Opiniões Alheias. Tá. Opiniões alheias. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientares tanto com as opiniões alheias, desfavoráveis? Isso é uma coisa que a gente faz muito, não é? Às vezes a gente sabe que está certa, a gente estava até se sentindo bem fazendo alguma coisa, aí vem alguém e dá uma opiniãozinha não favorável ou criticando alguma coisinha, pronto. É o suficiente para a gente já começar a questionar. Às vezes a gente recebeu uma crítica de alguma coisa, é até bom a gente parar e olhar e ver se realmente aquilo é pertinente, mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes a gente vem, tem pessoas às vezes que vêm mesmo para, né, dar uma agulhadinha, botar um empecilho, e a gente se perde nisso, né? Porque às vezes, conforme eu paro e fico questionando, eu já perdi a força às vezes daquilo que eu estava pretendendo fazer e que estava bom, né? Muitas vezes estava muito bom. Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. Quando a gente se propõe a estar na vida, não só falando para as pessoas, mas através dos atos, né? Através das nossas atitudes, do nosso trabalho, a gente está falando daquilo que a gente muitas vezes sabe já, ou estudou, ou já passou muita coisa na vida que me fez chegar a essa condição. Então não tem por que eu ficar só me criticando, só dependendo da opinião do outro para mim, né, me sentir bem e achar que aquilo que eu estou fazendo é sempre o melhor, né? É essa segurança, né, que a gente tem que ter com as nossas coisas, sempre fazer uma autorreflexão de como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei até a esse trabalho ou qualquer coisa que eu esteja desenvolvendo, e olhar profundamente para si mesmo, não é? Muitas vezes foi duro, às vezes foi custoso, dependeu de nosso tempo, né? Da nossa dedicação, e não se deixar levar, né? Pelo que vem de fora só. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. O que vem do outro para mim, vem dele, né? Então, muitas vezes o que ele está falando em relação a mim é algo que ele carrega com ele, é algo que é a opinião que ele chegou de alguma coisa. Então vem dele, não tem às vezes nada a ver comigo, nada do que ele está me falando me auxilia aqui comigo. Às vezes tem pessoas até que falam de coisas que elas nem têm muito conhecimento, às vezes nem tem muito, nunca nem pararam muito para olhar para aquilo, mas tem a necessidade às vezes de comentar alguma coisa. E a gente tem a certeza de que o outro está comentando é a visão dele em relação a algo, qualquer coisa que esteja, né, que eu esteja desenvolvendo. Não é, ele não sabe o que vai aqui. Ele não sabe muitas vezes como eu cheguei, né, a esse ponto, ou de desenvolver alguma coisa, ou de estar falando sobre alguma coisa.
tudo isso passou por mim, só eu sei, né? O quanto eu levei, o quanto eu me dediquei para aquilo estar acontecendo, né? E o que veio do outro é do outro, né? A gente às vezes não dá muito mais importância para o que vem do outro. A suposição dos companheiros a nosso respeito, não, já li. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Cada um de nós veio, a gente até fala, não é? Quando a gente encarna, reencarna, a gente vem já com propostas, já com projetos, já com coisas delineadas de acontecimentos que vão me levar a trabalhar o que eu trouxe comigo, que são de vidas passadas, que são coisas que às vezes eu estou patinando em cima faz tempo, estou repetindo, às vezes já tentei antes, não consegui, estou tentando de novo. Então o importante é isso, né? Diz a meu respeito. Então são coisas que às vezes eu entendo de uma forma porque aquilo cala profundamente em mim. Coisa que o outro ali fora não tem a menor ideia do que aquilo. Às vezes provoca alguma coisa lá nele, mas é diferente. Com certeza é diferente do que está provocando em mim. Porque aquilo é meu, aquilo é da minha experiência, né, do meu processo, né, de crescimento. Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para notar-lhes o comportamento. A gente não tem como impedir que alguém pense alguma coisa a meu respeito, ou tenha uma opinião ao meu respeito, ou tenha a opinião dele a respeito de alguma coisa que eu estou desenvolvendo. Eu não tenho como impedir, né? Mesmo porque nós ainda estamos no estágio em que a gente pensa, mas o outro não sabe o que eu estou pensando, né? Em outros planos mais adiantados, no plano espiritual, o que você pensa, o outro capta, né? Os nossos mentores captam o que a gente pensa. Agora o outro, o que ele está pensando de mim, às vezes até o que eu estou pensando dele, isso fica, né? Não é passado. Só quando a gente fala alguma coisa, quando a gente expõe de alguma forma, né? Então, o que fala aqui, né? Não adianta eu querer também interferir no comportamento de alguém, só por aquilo que eu estou observando, só por aquilo que eu tiro conclusões, como o outro também faz comigo. Isso não leva a nada. Às vezes eu estou perdendo tempo de olhar mais profundamente para mim, para as minhas coisas, para olhar para o outro e para dar opinião e ficar, às vezes, pensando e tirando conclusões a respeito do que está acontecendo lá com o outro. Não cabe a mim, né? Como não cabe a ele também. Mas a gente faz isso muito, perde muito tempo com isso, né? Na verdade. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertença. A pessoa que está comigo na minha vida ou em qualquer situação, que ele falou do cérebro, não é? Ela tem o cérebro dela, ela tem o pensamento dela. E não só isso, quando a gente chega à fase adulta, a gente veio, né, adquirindo modelos para viver, crenças, dependendo da minha família, dependendo do meio em que eu vivi, dependendo do que eu fui desenvolvendo. Então isso, o que o outro lá, o cérebro do outro, eu não tenho como comandar. Às vezes a gente acha que dando opinião, falando, eu estou ajudando, e às vezes eu não estou. Eu estaria mais ajudando a mim se eu estivesse fazendo isso comigo. A gente tem muito mais facilidade para olhar o que está lá no outro do que está aqui comigo, né? E muitas vezes o que o outro vem e coloca, eu pego como verdade.
Eu mudo todas as vezes uma linha de pensamento ou de atitude que eu tenho baseado nas opiniões, né, que vão surgindo em volta de mim. É perda de tempo, né? O que a gente tem mais, o que a gente ganha mais na vida é tomar essa consciência. Vou olhar para mim, eu vou ter um tempinho sempre para estar olhando para mim, para as minhas coisas. Eu posso até pedir a opinião dos outros, eu posso até conversar com um amigo a respeito de alguma coisa, com um familiar, mas o mais importante é esse tempo que eu me dedico a olhar para aquilo que é meu, para aquilo que realmente é importante para mim, porque muitas vezes eu vou só pelo olhar do outro, isso também não me leva a nada, né? Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária. Quantas vezes, não é por causa, às vezes, de uma palavra, de um desentendimento, às vezes até bobo, né? No trabalho, na família, com um amigo, aquilo vira muitas vezes, como falou aqui, uma rixa desnecessária. É perda de tempo, é perda de energia, porque às vezes de uma coisinha desse tamanho eu faço desse tamanho, porque às vezes dessa pequena coisa a gente vai falando, a gente vai se irritando, a gente vai se empolgando e vai às vezes entrando em coisas, às vezes lembrando de coisas que não valia mais a pena lembrar. E é desnecessário, não ajuda em nada, nem a mim, nem ao outro que está ali. É muito rico quando a gente consegue conversar, se a gente conseguisse, né, às vezes até com uma rixazinha, mas a gente sentar e conseguir conversar a respeito daquilo, cada um falar o que está pensando, e o outro ouvir, conseguir ouvir, né? Às vezes aqui coisas que às vezes ele precisa ouvir, como eu também, às vezes estou diante de alguém que me fala uma coisa que eu precisava ouvir. Mas até que ponto a gente tem a condição, né, geralmente, de ouvir e tirar proveito? A maior parte das vezes a gente se irrita. A gente acha que o outro está errado, a gente cria uma rixa, às vezes a gente fica um mês sem olhar na cara, às vezes a gente não, né, às vezes nunca mais volta a ser a mesma coisa, né, com um amigo, só por conta de uma coisinha que foi falada e que muitas vezes poderia ter sido melhor conversada e não foi. Se perde amizades, né, muitas vezes por causa disso. Não só amizades, né, dentro da própria família, dentro da própria casa, né, da nossa própria casa, as coisas às vezes ficam, né, não é mais a mesma coisa, como a gente diz, né, mudou alguma coisa. Você está diante de uma criatura encolerizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente. Preste auxílio. Quando você se depara com uma situação em que na tua frente tem alguém muito nervoso, com muita raiva, com muita cólera, ele se alterou demais, ali não é até para um julgamento estar acontecendo, então tá ali só tentando mostrar que a pessoa está errada, ou até tentando mostrar que ela está muito nervosa. Às vezes essas observações só vão aumentar mais ainda a raiva de quem está na frente. Quem se encoleriza tão fácil ou entra no extremo, né, de sentimentos ali na minha frente, é como ele disse, às vezes é alguém doente, às vezes é alguém que está no limite e que ela precisa mais de auxílio do que uma crítica, do que uma observação minha que só vai deixar ela com mais raiva ainda. O auxílio, o que é? O auxílio é, às vezes, ficar quieto, ficar em silêncio
deixar ela se acalmar. Se eu perceber que quando ela se acalma dá para falar alguma coisa, a gente fala. Às vezes não é nem naquele momento que a gente vai conseguir falar alguma coisa. Se a gente está numa condição de observar mais e não entrar naquela energia, né, da raiva que o outro está mostrando, eu ajudo muito mais, às vezes, me retirando, ficando em silêncio, num outro momento, eu tentar falar sobre aquilo. Ou às vezes até da própria pessoa, em outro momento, mais calma, ela me procure para falar sobre aquilo. Então tem momentos que a melhor coisa é o silêncio. A melhor coisa é só ouvir, né? Deixar a pessoa falar, porque vai chegar uma hora que ela vai parar. Se eu não retruco, né? A pessoa, uma hora, ela vai parar. Ela não tem mais o que dizer, né? E num outro momento, com certeza, a gente, às vezes, consegue conversar melhor. Toleremos os outros para que os outros nos tolerem. Às vezes, a gente tem muito essa coisa, né, de... eu não tenho paciência. Eu não tolero tal coisa. Ele me tira do sério. Tal pessoa me deixa, né, impaciente. Mas a gente nunca para pensar que às vezes essa tolerância que eu tenho e eu tenho que ter com o outro, muitas vezes o outro tem que ter comigo. Porque nós estamos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Então vai ter momentos que eu vou tirar a paciência de alguém, vai ter momentos em que eu vou testar a tolerância do outro também. Então vamos nos colocar sempre nisso, nesse nível, não é? Da mesma forma que às vezes alguém me irrita e eu tenho que ter tolerância e paciência, eu faço isso também. O outro também em algum momento vai ter que paciência e tolerância comigo. É o que a gente sempre se coloca como... Quando eu vejo alguma coisa que me incomoda demais, eu já me coloco naquela postura de... eu não sou assim. E eu vejo diferente. Mas às vezes naquela questão, às vezes em outra questão, eu vou ter a mesma atitude que ele. Eu vou também perder, né, a estribeira, como a gente diz, né? Hoje alguém terá perdido a serenidade. Barulheira. Hoje alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã possivelmente seremos nós, em situação igual diante deles. É o que a gente estava falando da outra, né? A serenidade é algo que eu acho que todos nós ainda estamos longe de serenidade mesmo, de verdade. A gente tem momentos em que está mais sereno, mas a gente tem um bichinho lá dentro de nós, que dependendo da situação, dependendo do momento da vida que eu estou, ou do momento do dia, daquele dia que eu não acordei legal, eu não vou estar o tempo todo sereno, eu não vou estar o tempo todo paciente. Isso é muito difícil ainda entre nós, né? Então, é sempre pensar e olhar quando alguém me irrita muito. O que eu tenho que fazer com isso é trazer para mim, não jogar para o outro só. Traz para você e se pergunta por que me irritou tanto. O que foi que ele falou que me irritou tanto? Ou o que foi que ele fez que me tirou tanto do sério? Porque isso é meu. O que aconteceu aqui, que o outro fez lá, mas aconteceu aqui, é meu, não é dele. E isso eu posso tirar muito proveito. Isso eu posso ganhar muito com isso até. Aprender com isso. O outro às vezes me ajuda a eu me observar e eu perceber em mim coisas que eu preciso perceber. E que às vezes se ele não tivesse falado aquilo, eu não teria percebido. Então tem horas que a gente tem até que agradecer o outro, quando ele provoca alguma coisa em mim e eu vou ganhar com isso. Se eu fizer esse exercício de olhar para mim. E isso é o tempo todo, né? Acho que todo mundo passa por isso em qualquer momento, né? Do dia, da semana. A gente tem sempre essa oportunidade na mão, né? Para crescer,
para se conhecer mais, né? É isso aí, gente. O nosso estudo de hoje. Espero que ajude, né? Não só vocês, a mim também, a pensar mais sobre essas coisinhas. Boa noite. Boa noite. Muita paz para vocês. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de deixar aqui alguns recadinhos. Nós estamos abrindo um curso de yoga e será às quintas-feiras, das 14 às 15h30 horas, com a professora Lídia, que está aqui nos assistindo, né, nossa professora, e nós nós vamos ter uma taxa, né, voluntária de R$10, tá? E os interessados se inscrevam lá na secretaria. Eu acho que é uma boa. Quem tem a oportunidade de estar aqui às quintas-feiras, das 14 até as 15h30, e esse grupo inicial, ele será composto por 10 pessoas, tá? Iniciaremos com 10 pessoas. Então, quem tiver a oportunidade, estamos aí, né? Temos esse curso de yoga que é muito bom. E eu gostaria também de agradecer e lembrar, né, sobre aquelas famílias que nós ajudamos todos os meses. São 30 famílias e a gente conta com a ajuda de todos, né, para que a gente possa suprir estas pessoas das atuais necessidades, né? Então são alimentos não perecíveis que a gente vem recebendo. Temos conseguido, né, quando todos têm aí, a gente percebe que todos estão nos ajudando e nunca está faltando nada. Graças a vocês, a Deus e a todos, sempre tem ali mesmo que falte um pouquinho, mas a gente tem outro e vamos em frente, né? Então estamos ajudando aí a 30 famílias. Um outro detalhe é que está chegando aí, já chegou, não sei se vai passar, não vai, o frio. Mas independente disso, nós temos um grupo aqui na casa que faz aí um crochê, um tricô com os quadradinhos do amor. Aqui na televisão a gente mostra, né, esses quadradinhos. As nossas tarefeiras, elas fazem esses quadradinhos, montam uma manta, um cobertor e nós fazemos doações em hospitais e nas creches aí que estão necessitando. E a gente precisa de lã, tá? Quem puder doar lã para nós agradecemos, tá certo? E a gente também tem a questão do Evangelho no lar, que é vamos dizer assim, é um processo que nós aprendemos, fomos instruídos pela espiritualidade, para que a gente possa realizar uma vez por semana, durante o dia ou durante a noite, mas que seja sempre no mesmo dia e no mesmo horário, com uma ou mais pessoas que lá estiverem na residência. O Evangelho no Lar, ele é exclusivo para os habitantes da casa onde se realiza o Evangelho. Eu tenho observado, alguém me pergunta, mas eu posso fazer vibrações para outras pessoas? Não é aconselhável. Se você quer fazer isso, faça aqui na Casa Espírita, onde a gente amplia, onde a gente divulga, onde a gente vibra para todos aqueles que estão precisando. O Evangelho, ele é exclusivo nosso, família, né? Para que a gente possa manter o equilíbrio familiar. Então não esqueçam, marca-se um dia, o mesmo horário, faz lá a oração, tem um roteiro lá na secretaria, quem não tem esse roteiro, quiser adquirir, tá bom? E é uma forma de nós praticarmos e protegermos quando a gente está lá em casa, manter o equilíbrio, a luz no nosso lar, tá bom? Então, eu acho que a gente já pode dar início, né? Eu não falei do recomeço, estamos aqui, né?
na Casa Recomeço, aqui no bairro do Jordanópolis, onde nós atendemos e abrimos a nossa casa todas as segundas-feiras, onde aqui nós praticamos e fazemos as curas mediúnicas, trabalho da parte de cura mediúnica, e às quartas-feiras, hoje, nós tratamos, né, nós atendemos com a equipe fraterna, que é aquela que cuida da nossa parte espiritual, das nossas questões aí de pessoais, íntimas que a gente tem aí da parte emocional, né? Então, que a gente possa aproveitar que esta casa, né, ela nos dá toda vamos dizer assim, esses trabalhos adicionais, principalmente, né, na parte de cura, que muitas não têm. E nós somos agraciados aí pela equipe do Dr. Max, que nos atende, né, todas as segundas-feiras, e às quartas a equipe do irmão José e os seus, né, os seus irmãos de luz lá, tá bom? Eu ganhei um ajudante e ele se propôs a fazer conosco aqui toda segunda-feira e quarta, não sei se vai conseguir, né, a oração junto conosco. Vamos lá? Felipe, é que você é muito baixo, cara, você precisa crescer mais, né? Então, Felipe, eu peço para você me ajudar. A gente vai apagar a luz, tá bom? Você vai apagar a luz. Fica aqui, ó. Aqui dá para você ver junto comigo aqui, ó, tá? Isso, faz um tchauzinho pessoal lá de casa. Tchau. É o meu novo ajudante. Então, eu vou convidar a todos. Ainda não, tá? Quando o titio falar, tá bom? Agora, daqui a pouquinho, você fica aqui do meu lado. Então, eu convido a todos, nesse instante, a nos recolhermos em espírito, em corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, de acolhimento, onde esta equipe maravilhosa já nos recebeu e já nos recebe e prepararam esta casa desde os primeiros momentos desta quarta-feira, para que todos nós pudéssemos e possamos ter a acolhida necessária e individual de cada um de nós. Então, relaxando o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo uma respiração bem confortável e levando o pensamento com esses irmãos que se colocam aos nossos lados. E a eles podemos pedir o que mais nos está hoje nos causando alguma questão problemática, doença, auxílio espiritual, um bom trabalho, um bom emprego, que eu possa ter um bom estudo. E da mesma forma que a gente possa conduzir estas vibrações até aqueles que não puderam estar presentes aqui esta noite, ou também aqueles que se encontram através da internet nas vossas casas, que esta corrente de luz possa alcançar os 4 cantos do nosso planeta e através das nossas vibrações, que ora iniciamos com os nossos parentes, amigos que deixamos em nossa casa, e que lá possamos também evoluir com as vibrações com os nossos vizinhos da direita, da esquerda, vibrarmos por aqueles que estão nos hospitais, que estão nas salas de recuperação, em cirurgia, que a espiritualidade maior, através dos nossos pensamentos, possa chegar a cada um desses irmãos. Podemos vibrar, inclusive, por aqueles que se encontram nos asilos, nas creches, nos orfanatos, vibrarmos pelos andarilhos que, durante este período de chuva e de frio, possam também ser acolhidos com esperança, o calor mental, nossas mentes irradiando energia positiva, que possa chegar, inclusive, nos presídios, possam chegar, enfim, nos 4 cantos desse planeta, que nos acolheu e que até hoje nos mantém aqui, nos ajudando na nossa evolução individual.
E assim, com muito carinho, nós nos ajoelhamos perante Jesus nesse instante para fazer a oração que Ele nos ensinou. Vamos lá, Felipe? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe de cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Felipe, pela sua oração. Acho que não tem uma oração mais pura do que uma criança de 6 anos, né? Então que a gente, né, possa agora ter a nossa palestrante, para que ela nos traga também os ensinamentos de Jesus e que com certeza vai encher os nossos corações. Obrigado, Felipe. De nada. Eu acho que o microfone não está funcionando, viu? Que bom. Né? Você vai ter que... Acho que a bateria já foi aqui. Começa sem bateria, depois a gente dá uma força aí. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite geladinha. Vamos aí aquecer nossos corações com um pouco de conhecimento, né? Para ver se a gente consegue abrir os nossos pensamentos, a entrave dos nossos olhos e que a gente aqueça os nossos corações, né? Foi me passado hoje um tema pela nossa amiga Danice aqui, que chama assim, Jesus e Tolerância, tirado do livro Jesus e Atualidades de Divaldo Franco. Vamos ver se... Mais pertinho. Alô, alô? Tá sim. Tá? Agora tá. Agora tá. E esse tema que foi nos proposto hoje aqui é um tema que a gente teria que... Nós vamos estudá-lo e vamos sentir tudo o que ele passa por nós. É bem pequeno os trechos, eu vou então ir lendo e a gente vai comentando, tá bom? Para eu ser bem fiel ao que foi proposto aqui. Então vamos lá. Ele começa assim. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grande cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Né? O que ele quer falar aqui para nós? Ele quer falar aqui para nós que nós julgamos sempre os erros e os defeitos dos outros. E nós não pensamos na culpa que aquela própria pessoa que sofre o julgamento. Nós também cometemos erros. Nós somos iguais uns aos outros. Estamos ainda aqui nesse planeta expiando as nossas dívidas. E sermos julgados nos traz desconforto, intranquilidade, tristeza, né? Então, Jesus passou por aqui, trazendo seus ensinamentos, e ele nunca julgou, ele aconselhou, ele acolheu, ele mostrou o melhor caminho a podermos seguir. Ele veio na forma humana como nós, mostrando que todos somos capazes de trilhar os acontecimentos na nossa trajetória, mostrando a cada um de nós que podemos amar incondicionalmente, podemos ver o erro do nosso companheiro e não julgar, acolher, compreender, ou simplesmente estendermos a mão àquele que necessita.
Quando nós erramos, a primeira pessoa a julgar somos nós mesmos, a nossa consciência. Lá dentro de nós, nós sabemos que nós erramos. Então vamos compreender que empurrar aquele que está no abismo para que ele caia mais rápido é empurrar a nós mesmos. Porque tudo que nós desejamos ao próximo, pela lei da ação e reação, vem para nós. Então vamos compreender e amar. Tentar, amar e compreender aquele que sofre e que erra como nós mesmos. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí incluso em doloroso processo de autoflagelo. Que foi o que eu falei, a gente se autopune quando a gente sabe que está errando ou que errou, buscando, mesmo que inconscientemente, a libertar-se das faltas que lhe pesa a culpa da nossa consciência. Culpa é uma coisa que nos faz muito mal. A culpa daquilo que nós fizemos é muito difícil superar. Existem pessoas que cometem atos e se sentem tão culpados que às vezes dão cabo da própria vida, porque não conseguem superar aquilo que fez, o erro que cometeu. E a gente pensa, o que é um grande erro para um, às vezes não é um grande erro para o outro. Nós não podemos julgar, porque ninguém sabe o que cada um passa dentro de si próprio. Aqui mais adiante ele fala, que é colocado em nós uma entrave nos olhos. A gente fica cego diante de algumas situações quando é o nosso benefício. Porém, a gente vê um cisquinho no olho daquela pessoa que está errando. Porque eu aponto fácil o erro dele, mas eu não consigo enxergar o meu. Porque eu não erro, eu sou perfeita, Vocês não são perfeitos? Todos não somos perfeitos? Quem é que erra? Todos nós somos. E estamos aqui para superar as nossas dívidas, as nossas mazelas, Senão não estaremos mais aqui, já estaríamos aí no mundo mais elevado, aonde a compreensão com o próximo é natural, o amor com o próximo é natural, aonde tudo aquilo que acontece é bom, A gente não fica triste porque a gente acolhe, a gente ajuda. Tinha uma amiga minha que a gente fazia palestras e estudava, que ela dizia uma coisa que está nos nossos estudos, Quando tiver alguma dificuldade, alguma situação muito difícil que eu não saiba o que fazer, a gente pensa assim, como Jesus agiria nessa situação? Como ele faria? A gente sabe como ele faria, mas a gente não faz. Porque a gente ainda não conseguiu despertar para tudo isso. Não todos, tem gente que até faz. Tem gente que até pensa, mas não executa. Nós ainda tropeçamos muito. Em muitas situações, nós achamos que desculpar ou auxiliar algumas situações vai colocar a gente em situação de avexamento. Eu vou ficar com vergonha. Não vou ajudar aquela pessoa, não, para quê? Vou virar as costas e atravessar a rua. E é isso que Jesus ensinou a nós. O que Jesus faria nessa situação? Estenderia a mão, acolheria, tentaria de alguma maneira ajudar sem julgar, sem condenar. Quando a gente retorna nessa nossa existência, enquanto as outras encarnações nós já passamos, a gente não vem aqui expiar como punições aquilo que nós erramos. Nós viemos aqui expiar como ensinamentos. Através dos ensinamentos a gente vai aprendendo. Jesus não pune ninguém, porque ele não cometeu os erros. Quem cometeu fomos nós mesmos, Eu sou responsável por todos os meus atos. Então eu tenho que pagar por cada um deles. E não é em sofrimento, é em trabalho, é em caridade. Eu vou escolher, Se eu quero sofrer mais ainda ou se eu vou reverter isso em auxílio, em trabalho, em compreensão, nessa caridade toda, E estender a mão àquele que precisa, ou simplesmente doar os meus ouvidos para aquele que precisa falar. Há muitas maneiras de ser caridoso e auxiliar, há muitas maneiras. Existem pessoas ainda que acham
que a maior caridade é aquela financeira. Ela é necessária? Com certeza, também é, porque nós necessitamos de bens materiais para a nossa sobrevivência. Mas a caridade de acolher e compreender o nosso próximo é o que, às vezes, é o que nós mais necessitamos, né? Em decorrente disso, da compreensão do que eu estou, do que eu passo, do que eu sou, tudo vem naturalmente. Eu emano coisas boas, eu recebo elas também. Nós já falamos várias vezes da sintonia, sintonizado com o bem, com o bom, sintonizado com o prazer de fazer as coisas, nós atraímos para o nosso lado coisas boas também. Vamos lá. Toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futuras aflições para o acusador, ele próprio, numa consciência sob o peso de vários problemas. Você vê, né? A gente acusa uma pessoa de alguma coisa e depois disso a gente fica em nosso pensamento, no nosso subconsciente lá dentro, né? Puxa, eu deveria ter feito isso? Por que eu fiz isso? Nossa, será? Porque dentro de cada um de nós existe a verdadeira amizade, amor, tolerância, paciência. Eu visto a carapuça de mal, de ruim, de querer sufocar, mas Deus colocou nos nossos corações a sua essência divina. E todos nós temos a essência do amor em nossos corações. Vocês vejam que quando acontece qualquer tipo de destruição da natureza, de guerra, de coisas que nos sensibilizam, em geral, todas as pessoas se entristecem e têm a vontade, desperta o desejo de ajudar ao próximo, de auxiliar. E não julgar naquele momento, simplesmente de auxiliar, de tentar fazer com que aquelas pessoas que estão sofrendo naquele momento aliviem. A gente pensa aí há pouquinho tempo no Sul, quanta coisa aconteceu e quantas pessoas se sensibilizaram, quantas mãos se estenderam. Na época da Covid, quanta gente ficou aí recluso e quantas pessoas saíram em busca de auxílio e ajuda daquele que não tinha quem, que era totalmente sozinho, que achava que era sozinho, mas teve o auxílio de um vizinho, de um amigo e também de pessoas que nunca tinham visto. Quantas pessoas ficaram solidárias, foram empáticas com as situações. Esses somos nós, quando nós nos despimos do nosso orgulho, né, da nossa ignorância. O ignorante não consegue perceber o quanto ser gentil e amável é melhor para ele mesmo. Quanto gentileza gera gentilezas. O bem-estar gera bem-estar nas pessoas. O julgamento nos traz tristeza, nos traz ódio, nos traz rancor, nos tira da leveza do caminhar. Temos que pensar sempre que a oportunidade na existência atual, ela é única. É hoje, é o agora, é esse instante. É essa família que veio comigo. É os amigos e os supostos inimigos que eu acho que estão comigo. Por que eles estão comigo? É punição? Ou é a minha expiação? É o que Jesus, que Deus maior colocou no meu caminho, aquelas pessoas para que eu pudesse me retratar. Não percam a oportunidade de se conciliar com aquele que está próximo de vocês. A tristeza, a angústia, a inimizade com os nossos parentes, vizinhos, desafetos do trabalho, só nos fazem mal. Aí podemos pensar assim, mas é que ele não tem jeito. Será que eu estou apontando o erro dele ou eu estou me vendo no erro dele também? Porque somos iguais, né? Eu penso isso dele, ele deve pensar também de mim. Se eu começar a tentar melhorar tudo isso, quem sabe eu começo a ver com os olhos diferentes. Aquilo que era muito pesado começa a ficar mais leve. Porque eu começo a compreender que aquele meu amigo também tem problemas. Mas eu não estou enxergando. Porque é mais fácil eu virar as costas e não saber o que acontece.
A gente vê punições de várias maneiras, julgos de várias maneiras, a arbitrariedade de situações que depois, quando nós sabemos o porquê daquela situação, a gente se compadece. Você fala, puxa, né? Ele fazia isso por causa disso, disso e daquilo, e eu não conseguia compreender, porque na verdade eu não queria nem saber o que existia por trás daquilo. Um dia mandaram uma mensagem de uma historinha que, quando eu escutei, eu fiquei muito triste, fiquei até envolvida, que dizia assim, existia uma escola. As escolas antigamente eram muito severas, né? Tinha aquela palmatória ainda que o povo batia nas mãos quando você fazia alguma coisa que não podia, né? Igualzinho hoje, né? Xinga o professor e tá tudo certo. Antigamente não, existia respeito, né? Talvez até um respeito muito autoritário, mas existiam regras a serem seguidas. E tinha uma escola que tinha um determinado horário para os alunos entrarem. E se tivesse 3 atrasos, a criança seria punida. Mas em cada atraso que ele chegasse, ele ia, injustificável, ele ia ter a mão na palmatória e ia bater na mãozinha. E aí tinha um menino pequenininho, por volta de uns 8 anos mais ou menos de idade, que chegou um dia atrasado. Triste, cabecinha baixa, porque quando entrou na sala todo mundo julgou, né? Porque chegou atrasado, rindo, né? E ele chegou de cabeça baixa, não falou nada, estendeu sua mãozinha. O mestre, né, foi lá e deu a palmatória, ele sentou, não chorou, não falou nada. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele chegou atrasado, foi lá com a mãozinha, recebeu a palmatória e ficou quieto. No terceiro dia, a mesma coisa. E o mestre ficou assim intrigado, porque essa criança não abriu a boca, não falou nada. Ele ia ser suspenso, porque não poderia isso acontecer. Mas não foi. E no outro dia, o professor se atrasou. E no caminho da escola, ele viu que essa criança empurrava uma cadeira de roda de uma criança maior que ele para a escola. Então ele chegava atrasado porque ele levava primeiro o amigo para depois ele ir para a escola. Aí quando ele chegou na sala de aula, o professor pegou a palmatória, deu na mão dele e disse, eu é que mereço a palmatória. Então, olha só que história envolvente, porque olha como a gente julga sem saber o que existe por trás de uma situação. Aquela criança calada ajudava uma outra criança, ele era punido e ele estava lá, recebendo a punição calado e se submeteu a quantas vezes houvesse necessidade. Olha que ensinamento de uma criança pequena. Olha como nós somos pequenos nos nossos sentimentos. Como a gente julga as situações sem ver o lado oposto do que acontece, né? Tá certo que nós estamos aqui e envolvidos por esse planeta, com tantas coisas que acontecem, mas nós nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Jesus não veio aqui por acaso. Ele veio para deixar o seu legado de ensinamentos, né? Ele veio para mostrar para a gente que é possível passarmos pelos nossos tropeços sem que a gente seja menos do que o outro, porque nós somos todos iguais na essência. Ninguém aqui é mais ou menos do que o outro. Nós estamos em momentos evolutivos diferentes, mas nós somos todos iguais. Eu preciso ajudar meu próximo a se melhorar, mas o meu próximo também tem que me ajudar, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupo, necessitamos um dos outros para essa progressão. Nesse livro de Valdo aqui, de Jesus, ele cita num trechinho aqui mais abaixo, de um julgamento das ações, que ele fala aqui daquela mulher adúltera, né? Que eles falam, que até aqui eu trouxe o livro que é Mulheres do Evangelho, que conta a história dela, que aqui fala que é a mulher equivocada, né? Às vezes eles falam isso.
E eu trouxe essa história também para falar, para mostrar para vocês como desse menininho, como as coisas acontecem e nós não sabemos todos os lados de uma situação, e como Jesus deu a essa mulher a oportunidade de seguir adiante e resgatar o que ela veio naquela existência. Diz assim, tinha uma moça muito bonita, morava num vilarejo. Naquela ocasião, na época de Jesus ainda, era muito severa as leis, né? Os homens impunham os casamentos, as mulheres tinham que aceitar a situação e, querendo ou não, era isso. Existia lá uma mulher muito bonita, jovem, sonhadora, né? Em casar, em ser feliz, em amar o seu marido. E ela conheceu o pai, né, arrumou o casamento e ela conheceu essa pessoa que ia ser o marido dela. Era um homem mais velho do que ela e ela gostou muito dele, ele gostou muito dela, né? Acho que pensou assim, nossa, dei sorte, né? Vou casar com uma pessoa que é muito legal. E começou a vida dela, naquela ocasião, naquela época, né, sempre submissa ao homem, e foi viver a vida com o seu marido. Em dado momento da existência deles, da vida deles, eles começaram a passar dificuldades financeiras. E esse homem começou a colocar a esposa dele para ganhar dinheiro vendendo o seu próprio corpo. E assim ele vendia para os mercadores, para quem quer que fosse. Ela nunca concordou, mas ela não podia dizer que não. Ela é obrigada a fazer tudo aquilo. E ela foi vivendo aí por algum tempo. E óbvio que uma vida assim difícil, ela foi ficando até adoentada, a aparência física dela também foi ficando ruim, porque ela intimamente também, ela sofria toda aquela agressão, então era uma agressão física e uma agressão mental no decorrer disso. E esse homem, né, bem mais velho do que já na época, bem mais velho que ela também já mais velha, viu que ela não estava rendendo mais o dinheiro que ele que rendia antes, né? Então, naquela ocasião, o homem podia se desfazer da mulher através do adultério. Se provasse que ela era uma mulher adúltera, ele poderia, né, jogar ela em praça pública e ela seria apedrejada por todos. Aí naquela ocasião existia uma festa que chamava Festa das Tendas, que era se não me engano, terbanáculo, que eles tinham lá naquela época. E era uma época onde vinham muitas pessoas para a cidade, né? E vinha Jesus, né? Que era um que começou a aparecer por lá e eles queriam saber quem era, e sempre colocando Jesus numa posição de cutucando ele com as coisas, né? Falava as coisas para ver se ele entrava em desacordo com os ensinamentos da época. E assim esse homem planejou na cabeça dele que ele iria arrastar aquela mulher em praça pública e dizer que ela era uma adúltera, eles iam apedrejar, ela ia morrer ali mesmo, e aproveitando a situação, ia ver o que Jesus falaria de tudo isso, né? E assim foi feito. Esse homem veio arrastando essa mulher, e ela já estava humilhada em tudo que ela podia, mais um pouco, né? Arrasada, foi arrastada, a multidão, a maioria de vocês conhecem a história, começou lá a querer o apedrejar. Jesus acolheu essa mulher e disse às pessoas que estavam lá que quem não tivesse cometido nenhum tipo de pecado, que atirasse a pedra. Enquanto Jesus falava isso, pegou um gravetinho e começou a escrever ali na areia, no chão. E os fariseus, né, as pessoas da ocasião ficaram lá olhando e curioso para saber o que estava escrito ali. Formou-se uma fila e eles começaram a andar ali em torno. O pessoal andava, olhava o que estava escrito, virava e saía, olhava, e todo mundo muito curioso para ver o que estava escrito ali. Aí ninguém atirou a pedra. Ela ficou lá, acolhida por Jesus, e aí Jesus, né, disse, olha, ninguém atirou a pedra em você. Ela disse, nossa, mas por que isso? Né? Ele falou, porque todos também têm pecados. Aí ela falou, mas o que o senhor escreveu aí no chão, que as pessoas olhavam, já viravam o rosto e saíam?
Ele disse, eu escrevi aqui o pecado de cada pessoa que aqui estava. O que as pessoas faziam? Olhavam e viravam para que ninguém visse, né? Aí ele disse a ela, então, que ela seguisse adiante e que ela aproveitasse a oportunidade que a vida estava lhe dando para prosseguir adiante e amar as pessoas que estivessem em seu caminho. E ela foi para a Grécia. Ela foi para a Grécia e lá ela notou uma estalagem. Estalagem eram pequenos lugares que existiam na ocasião que acolhiam os viajantes que passavam pelas ruas. E ali essa mulher trabalhou por muitos anos acolhendo todos os viajantes que ali chegavam, com fome, dando de comer, ajudando aqueles que estavam adoentados, curando suas feridas. E assim passou-se muitos anos, ela já estava bem envelhecida. Um certo dia, bateu a porta dela um homem cego, ele estava cego, cheio de feridas, chagas pelo corpo todo, pedindo ali acolhida, se ela poderia acolhê-lo e ajudá-lo. Ela, naquele momento, acolheu, levou para dentro, limpou as feridas, deu alimentação, e esse homem começou a variar. Ele começou a variar e ele começou a falar que ele, quando era jovem, tinha tirado uma moça do lar dos pais, uma moça muito bonita, e que ele tinha, no decorrer da vida, colocado ela para vender o seu corpo, para poder se satisfazer as suas situações financeiras, né? Contou toda a vida dela. Ela reconheceu ele no instante que ele bateu a sua porta, mas ele não a reconheceu. E ele disse para ela no leito ainda de morte, disse assim, o que eu mais queria era poder vê-la e pedir perdão por tudo aquilo que eu a causei, porque depois daquele dia fatídico que eu arrastei ela pela praça, eu só piorei a minha vida, eu adoeci e eu estou aqui em flagelos. E ele, depois de algum tempo, desencarnou. Ela não falou para ele que ela estava ali. Apenas uma lágrima escorreu em seus olhos e no seu íntimo ela perdoou ele. Ela modificou os atos. Ali ela ensinou, né, a cada um de nós que tudo pode ser modificado se nós quisermos. Que tudo em nossa vida é possível. Basta cada um querer. Não se acomodar na situação. Ela poderia ter saído dali e ter feito outras coisas, mas ela aproveitou a oportunidade que Jesus lhe deu. Seguiu adiante, amando, acolhendo, auxiliando aqueles que passaram pela estalagem, que ela com muita dificuldade instalou. Então, meus amigos, a nossa lição dessa noite é essa. Não vamos julgar, vamos acolher, vamos proteger, porque nós somos iguais a todos, um ao outro. Eu não sou melhor, mas também não sou pior de que nenhum de vocês. Somos todos irmãos, filhos do único Pai. Um Pai que estende o seu amor incondicional, nos trazendo inúmeras oportunidades de nos melhorarmos. Amem os seus amigos, amem seus inimigos, amem seus filhos, respeitem os seus pais. Cultivem essa existência da melhor maneira que vocês possam. E o amor é a chave de todo o nosso progresso evolutivo. Essa seara bendita desse nosso Pai tão amoroso. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, meus amigos, envolvidos com esse amor, com esse desejo de prosperarmos nessa existência, vamos relaxando o nosso pensamento, vamos sentindo as bênçãos desse Mestre, envolvendo cada um de nós com o seu abraço amoroso, que possamos sentir em nossos corações a leveza de um amor sublime, que em nossos pensamentos fluam a bondade, fluam a empatia, fluam o bem, que vocês possam, ao adormecer essa noite,
se imaginar de joelhos ao Mestre e agradecendo a grande oportunidade dessa encarnação divina. Tenham muita fé e esperança. Obrigado a todos. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus.